Dada essa função de busca sequencial, quantos segundos demora para executar essa função? A resposta correta é depende. Isso porque depende do computador em que essa função for executada e depende também da chave de busca. No melhor caso, a linha 4 ela é executada apenas uma vez, que é quando a chave de busca é o primeiro elemento do nosso vetor. No pior caso, a linha 4 é executada n vezes, onde todos os elementos do vetor são comparados com a chave. E o tempo também vai depender do tamanho do vetor, ou seja, do valor de n. Quando n é igual a 10, essa função vai ser muito mais rápida do que quando n é igual a 10.000. Nesse vídeo, vamos ver como analisar algoritmos independentemente do computador em que ele é rodado. Vamos analisar um algoritmo em função do tamanho da entrada, que é o valor de n. Em geral, vamos estar interessados no pior caso do algoritmo. No caso da busca sequencial, não vamos considerar que a chave vai ocorrer na primeira posição, na segunda ou no meio. Nós vamos considerar que a chave ou ocorre na última posição ou não ocorre no vetor. Isso porque, em geral, a análise do melhor caso ela não é interessante. Já a análise do caso médio ela é mais difícil. Isso porque, em geral, ela envolve uma análise probabilística da distribuição dos dados e precisamos fazer algumas suposições sobre como são os dados da nossa entrada. Vamos contar quantas vezes cada linha do nosso algoritmo é executada. Nós vamos considerar sempre o pior caso. A linha 2 ela vai ser executada uma vez. Vamos falar que o custo de execução dessa linha é C2, que é o custo de declaração de uma variável. Na linha 3, nós temos um for com atribuição, comparação e acessos às variáveis. Vamos falar que o custo dessa linha é C3. No pior caso, essa linha vai ser executada n mais uma vezes, porque o for começa com i igual a 0, depois 1, depois 2, assim por diante até n menos 1, e quando i é igual a n, o for é encerrado. Então temos n mais uma vez a execução da linha 3. Na linha 4 nós temos acessos e comparações e também um if. No pior caso, vamos executar essa linha n vezes. Na linha 5 temos apenas um return, esse return vai ser executado uma única vez. E na linha 6 temos outro return. O tempo de execução desse algoritmo vai ser sempre menor ou igual do que essa conta que acabamos de fazer. Vejam, temos aqui os termos de cada linha, multiplicado por quantas vezes essa linha acontece. Então, C3 acontece n mais uma vezes, C4 acontece n vezes e os outros vão acontecer apenas uma vez. Falamos que o tempo é menor ou igual porque estamos considerando a análise de pior caso. Com essa análise, garantimos que para qualquer vetor v de tamanho n e para qualquer chave de busca x, o tempo nunca vai ultrapassar essa soma. Observe que cada valor constante ci não depende do tamanho da entrada, e sim do computador. Como falamos no começo do vídeo, nós queremos uma análise que seja independente do computador em que está sendo executado o algoritmo. Então vamos assumir que todos esses valores aqui ci são constantes. Suponha que seja 0,1 vezes 10 elevado a menos 9 segundos, o tempo para executar cada linha. Pode ser que uma operação de atribuição demore mais tempo que uma operação de soma ou uma de divisão. Mas vamos assumir um tempo constante para todas essas operações. Podemos dizer que vamos assumir o tempo da operação mais lenta como sendo o valor de CI. Vamos dizer que esse tempo é constante porque ele não depende do tamanho da entrada n. A partir do tempo de execução que temos aqui do nosso algoritmo, vamos definir A como sendo a soma das constantes C2, C3, C5 e C6, B como sendo a soma de C3 e C4 e D como sendo a soma de A mais B. Vamos reescrever a nossa equação dessa forma. Temos o somatório de C2, C5 e C6 e vamos distribuir aqui a multiplicação de C3 por N e de C3 por 1. Então, com isso, temos C3 aqui e C3 multiplicando N, C4 já estava multiplicando N, então vamos colocá-los em evidência. Podemos também reescrever o custo do nosso algoritmo como sendo A mais B vezes N,
onde A e B são constantes. Vejam, A é o somatório das constantes e B também é o somatório das constantes. Essa equação do nosso custo ela vai ser menor ou igual do que A vezes N mais B vezes N, que no nosso caso é D vezes N, definido aqui em cima. Então podemos dizer que o tempo do nosso algoritmo ele é sempre menor do que uma constante vezes N, onde N é o tamanho da entrada. O crescimento do tempo vai ser linear ao tamanho da entrada. Quando o tempo é linear, se o tamanho da entrada dobra, o tempo de execução praticamente dobra também. Vamos ver agora como formalizar essa ideia no que chamamos de notação assintótica. Como acabamos de ver, existe uma constante d, tal que o tempo de execução do nosso programa é sempre menor ou igual a d vezes n. Na verdade, d não interessa tanto, uma vez que a soma dos tempos constantes depende apenas do computador e queremos fazer uma análise independente do computador em que estamos executando o nosso algoritmo. Ou seja, estamos preocupados em fazer uma estimativa. Vamos dizer que o tempo do nosso algoritmo ele é da ordem de n. Ou seja, a ordem de crescimento da nossa função é igual à ordem da função linear f de n igual a n. O tempo de execução do nosso algoritmo em função do tamanho da entrada n é igual à soma que fizemos, que vamos falar que é da ordem de n. Vamos usar essa notação assintótica O para indicar a ordem de crescimento do nosso algoritmo. Isso equivale a dizer que o tempo de execução do nosso programa é sempre menor ou igual a uma constante vezes a função f de n, que no nosso caso é a constante vezes n. Nos próximos slides, vamos ver uma definição dessa notação assintótica da ordem de uma função. Antes, vamos analisar a busca binária. Temos aqui a implementação recursiva do algoritmo de busca binária que vimos no vídeo anterior. Observem que o tempo de execução de cada linha é constante, porque temos apenas atribuições, comparações e acessos. No pior caso, cada linha vai ser executada apenas uma vez. Não temos nenhum laço, nenhum for, nenhum while na nossa função. A pergunta que devemos fazer é quantas vezes a nossa função recursiva é chamada. Vamos analisar o pior caso. Inicialmente, o tamanho do nosso vetor é n. Então, temos aqui L como sendo 0 e R como sendo n menos 1. Vamos desenhar aqui o nosso vetor. Se o valor que está no meio do vetor é menor do que a chave de busca, a busca binária deve continuar na porção direita, essa chamada aqui. Se ele for maior do que a chave de busca, a busca binária deve continuar do lado esquerdo. Isso significa que a cada chamada de função, nós vamos dividir o tamanho do nosso vetor em dois. Inicialmente ele tinha tamanho n, na próxima chamada ele vai ter tamanho n sobre 2, dividimos mais uma vez esse vetor, o próximo vetor vai ter tamanho n sobre 4 e assim por diante, até que tenhamos um vetor de tamanho 1. Então, o número de chamadas recursivas, tanto para a esquerda quanto para a direita, vai ser igual à quantidade de vezes que conseguimos dividir o valor n por 2. E o número de vezes que conseguimos dividir um número x por 2 é igual ao log de x na base 2. Então, a quantidade de chamadas recursivas no pior caso para o nosso exemplo é log de n na base 2. É comum abreviar o log na base 2 por LG. O custo de execução de cada linha da nossa função é constante, então podemos dizer que o tempo de execução de cada chamada da nossa busca binária vai ser um tempo constante c, que é o somatório do custo de todas as linhas. O custo total da nossa busca binária para um valor de n maior do que 1 vai ser o valor de c da primeira chamada, mais log de n na base 2, que é a quantidade máxima de chamadas recursivas que vamos ter, vezes c de cada chamada. Vamos dizer que esse custo é menor ou igual a 2 vezes c vezes o log de n na base 2. 2 vezes c vai ser a nossa constante d, e o log de n na base 2 vai ser a nossa função f de n. Então, a ordem de crescimento da função de tempo do nosso algoritmo é da ordem da função log de n na base 2. Em geral, temos dois objetivos ao analisar um algoritmo. O primeiro é entender o tempo de execução desse algoritmo. O que queremos é uma estimativa da função da ordem de crescimento.
Por exemplo, vimos que a busca sequencial é da ordem de n. O segundo objetivo é comparar duas soluções para o mesmo problema. Enquanto a busca sequencial é da ordem de n, a busca binária é da ordem de log de n. Com isso, temos uma prova formal de que um algoritmo é melhor do que o outro. Agora, qual função cresce mais lentamente, a função n ou a função log de n? Nós vamos ver que a função f de n igual a log de n na base 2, ela é menor do que a função f de n igual a n para valores de n suficientemente grandes.